Eu ficava muito feliz por aquele momento do dia estar chegando. Porque eu ia poder tomar um chimarrão que eu gostava de tomar, comer uma pipoca que eu gostava de comer, e estar com minha família, e poder conversar, e poder rir, e poder colocar uma música, enfim. Cada um no seu celular. E o que era para ser uma experiência legal entre eles não estão ali, só estão ali de corpo presente e estão conversando com uma pessoa que não está ali com eles. E daí, provavelmente, quando eles estiverem com aquela pessoa com quem eles estavam conversando, eles vão estar conversando com outra pessoa pelo celular. Vê como isso não faz sentido, né? Se a gente parar para pensar, não faz sentido algum. Só que isso é uma coisa que muitas vezes a gente aplica. Quando a gente não tem essa visão de que é verdade. Por que eu estou conversando com uma pessoa que não está aqui, sendo que eu tenho pessoas legais aqui comigo na minha frente que eu poderia estar conversando e poderia estar conhecendo ainda mais? Uma outra coisa interessante que a gente pode utilizar é utilizar perguntas, que a partir dessas perguntas tu consiga refletir, tu consiga levar os teus membros da família e a ti mesmo a uma reflexão. Então, são perguntas que tu pode utilizar, vocês podem utilizar para conhecer mais uns aos outros, para conhecer principalmente o que se passa na cabeça de adultos, mas também de crianças, né? Por exemplo, e essas também são, algumas dessas perguntas são perguntas que foram utilizadas nessa pesquisa entre os adolescentes, para entender o que fazia com que eles tivessem melhores conexões, né? Aqueles que tinham maiores refeições, maior número de refeições com a família, porque eles tinham mais conexão com a família também. E eles falam que uma das tradições é que as famílias normalmente perguntavam sobre coisas de si mesmo, sobre o teu pensamento, sobre o teu ponto de vista em relação a determinados assuntos. Digamos, por exemplo, que se tu ganhasse na loteria, se tu ganhasse na Mega Sena, o que tu ia fazer com o dinheiro? Onde é que tu ia querer aplicar? Tu ia querer doar? Tu ia querer comprar o quê? O que tu ia querer fazer? Vamos fazer uma breve pausa no nosso conteúdo de hoje, porque eu quero saber uma coisa de ti. Em algum momento já te perguntou o que os centenários do mundo, o que as pessoas que vivem até os 100 anos, vivendo super bem, fazem? Quais são os segredos deles para que eles vivam dessa maneira? Isso é uma pergunta que já passou pela tua cabeça? Então eu tenho uma oportunidade para ti. A gente vai ter uma aula especial agora nesses próximos dias, onde eu vou compartilhar contigo esses 4 caminhos que os centenários do nosso mundo fazem. Então vai ser uma aula bem especial, bem legal, e eu te convido a estar com a gente. Só confirma a tua inscrição aqui abaixo do nosso vídeo, tem um link onde tu clica, cadastra o teu e-mail para que eu consiga te mandar esse acesso, essa nossa aula, legal? Eu conto contigo nesse nosso evento, agora vamos continuar com o nosso conteúdo de hoje. Se tu pudesse voltar no passado, se tu pudesse voltar num determinado momento da vida, qual esse momento seria? O que tu faria de diferente? O que tu faria de igual? E essas são algumas perguntas interessantes que podem começar uma conversa legal, que podem nos tirar daquelas ideias de falar sobre coisas que não fazem sentido, de a gente entender também pessoas que são mais velhas que nós, para elas terem momento para contar mais histórias, para a gente ouvir, para a gente criar mais laços, para a gente entender muitas vezes o porquê algumas pessoas agem da forma como elas agem. Né? A gente poucas vezes dá esses momentos para reflexão, e esse momento da refeição pode ser um ótimo momento para isso. Lembra que a gente falou lá do início, lá do nosso encontro de hoje? Como que tradicionalmente e culturalmente as nossas famílias elas eram mais unidas em torno da refeição? Como normalmente as famílias lá mais antigas, quando os nossos avós, os nossos pais, né, tendiam a fazer refeições mais juntos, a refeição era sempre em família, todo mundo se reunia em volta da mesa. Normalmente nessa época a cozinha era o lugar maior da casa, era o lugar mais importante da casa, né, ou a sala de jantar, enfim, onde todo mundo se reunia. Isso porque era uma tradição, era algo cultural que era trazido. Mas tem algumas dessas tradições que a gente pode voltar a incluir no nosso dia a dia, mesmo que esteja num cenário um pouco diferente, mesmo que a gente viva numa cidade, mesmo que a gente tenha esses momentos, esses horários que sejam um pouco mais proporcionais, enfim. Mas como eu falei, a gente tem 21 refeições básicas, né, normais, na nossa semana. A gente tem 21 chances de ter mais contato. A gente não precisa fazer as 21 exatamente com as pessoas que a gente tem, né, com todas as pessoas ou com a mesma pessoa. Mas a gente pode utilizar essas 21 refeições como uma forma muito legal de criar essa sintonia. Mas como que a gente pode, daqui a pouco, criar uma tradição familiar? Uma das coisas que tu pode, talvez, sempre ter em mente que tu possa trazer para conversar com a tua família quando tu tá nessas circunstâncias, é instigar. É perguntar, por exemplo, onde vocês gostariam que, se fosse possível, vocês irem visitarem uma cidade ou visitarem, fazer uma viagem, para onde vocês gostariam de ir? Ou debater coisas que vocês possam decidir em família.
né? Isso é muito legal, porque aí envolve todo mundo se sente parte da família, né? Muitas vezes a gente está em família, mas a gente decide coisas por si, e aí não envolve as outras pessoas, e às vezes começa a criar alguns atritos por conta disso. Mas então, o que a gente poderia fazer? Vocês acham que a gente pode fazer isso, ou vocês acham que dá para fazer aquilo? Por que tu acha isso? Por que tu decidiu por aquilo? Enfim, usar esse momento da refeição para falar sobre essas coisas que a gente pode pensar no nosso futuro, coisas que a gente pode pensar em decisões que podem ser tomadas em família, um bom momento para os pais entenderem mais os filhos, para os filhos entenderem mais os pais e vice-versa. A gente tende a pensar que são só naqueles momentos especiais, naquelas comemorações de aniversário, de casamento, de quando a gente vai almoçar na casa da avó, ou no domingo e tudo mais, que é aquele momento de reunião família, né? São características que a gente tem, que a gente inclusive usa o alimento como uma forma de desculpa para isso. Mas acontece que é um ótimo momento para a gente fazer isso, inclusive todos os dias. A gente consegue colocar isso em prática. Basta algumas... Primeiro, eu acho que o primeiro ponto é definitivamente pensar no teu ponto, na tua família, no teu dia a dia. O que tem acontecido que talvez seja um obstáculo para isso? Por que não tem dado certo? Talvez não esteja falando certo porque vocês não estão vendo por esse lado, não estão vendo por esse ponto de vista, ou se, não, isso já é uma coisa que eu tinha pensado, mas eu nunca tinha pensado no que pode ser que esteja travando, o que pode ser que esteja, talvez, nos impedindo de fazer isso, talvez são só algumas organizações, talvez seja só, todo mundo está em casa, todo mundo já está em casa, mas cada um faz o que quer fazer, vai na cozinha, prepara qualquer coisa, enfim, por hábito, porque isso já se tornou uma cultura, porque isso já se tornou um hábito na nossa família. O que é? O que tem sido para ti um ponto que talvez esteja te bloqueando um pouco a mais? E lembra que a gente não precisa sair do 0 ao 100, a gente não precisa do 8 ao 80 nesses pontos. A gente pode sim ir melhorando conforme a gente vai fazendo isso, né? Então não precisam ser todas as refeições, podem ser só algumas, já vai ser melhor que nenhuma, já vai ser melhor do que o ponto que a gente estava antes. Mas se tu já tem esse momento de ter a refeição em família, pensa como que tu pode criar um ambiente para que essa refeição em família seja muito legal, seja algo que todo mundo queira participar, que chega aquele momento assim que tu pense, que legal, olha só, a gente vai se ver hoje de novo. Como eu falei, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem esse hábito de tomar chimarrão. A minha família, por exemplo, é uma família que tem esse hábito de tomar chimarrão. Sempre foi assim. Quando a gente conseguia se reunir assim no final do dia ou no final de semana para todo mundo tomar chimarrão, isso era um momento que para nós era muito sagrado e era um ótimo momento para conversar. Meus pais, por exemplo, fazem isso até hoje. É um ótimo momento para eles conversarem, para eles definirem coisas, para eles traçarem novas metas, né, outros objetivos. E eu sei que para mim sempre foi um ótimo momento de vamos lá, vou poder contar sobre isso que aconteceu hoje, sobre aquilo que eu aprendi na escola, sobre, né, quando eu era criança, enfim. E era um momento que eu adorava. E isso eu tô falando com o meu ponto de vista de criança na época. Era um momento que eu adorava, quando eu sabia que estava chegando às 6:30, que meus pais estariam em casa, que eu estaria em casa, que minha irmã estaria em casa, eu ficava muito feliz por aquele momento do dia estar chegando. Porque eu ia poder tomar um chimarrão que eu gostava de tomar, comer uma pipoca que eu gostava de comer, e estar com minha família, e poder conversar, e poder rir, e poder colocar uma música, enfim. Então, tu vê que isso, inclusive para as crianças, é algo importante. Inclusive para as crianças é algo que edifica, conecta, né? E para adultos, de igual maneira. Então, fazendo um ambiente, um momento da refeição, que também seja um momento que tu fique naquela vontade de eu tô louco para ver meus familiares de novo, eu tô louco para ver meus filhos, eu tô louco para ver meu cônjuge, enfim. Como que a gente pode criar essa vontade, de novo, de estar com as pessoas que a gente escolheu estar junto. Espero que o nosso conteúdo de hoje tenha feito bastante sentido para ti, que tu tenha também percebido como o alimento ele é algo que nos une, sempre nos uniu, sempre nos unirá, mas que às vezes a gente desperdiça a oportunidade dele para fazer coisas ainda melhores. Tanto em melhorar a qualidade do nosso alimento, mas também melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos por conta dele. Então, identifica para ti. Eu tenho certeza que tu vai pensar em algumas coisas aqui que a gente conversou. Comenta aqui para nós. Compartilha esse conteúdo com uma pessoa que tu queira trazer essa ideia também. Melhorar os relacionamentos. Melhorar essa visão que a gente tem, né? Que a gente precisa desenvolver um pouco mais de novo na nossa sociedade. Para aquela pessoa que tu queira estimular a ter esse ponto de vista também. Para a gente daqui a pouco recuperar algumas dessas tradições, algumas dessas culturas que são tão legais e que infelizmente elas vão ficando meio que para trás, mas que a gente pode trazer de volta, pelo menos na nossa casa, e realmente ver qual é a diferença que isso tem.
Porque tem muita diferença, pode ter certeza. Boa? É isso aí. A gente se vê então no nosso próximo encontro, falando sobre mais um assunto muito sensacional